Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas, tudo com muito humor e alegria. E aí galera, tudo bom? Você que tá ouvindo a gente aqui no Dev na Estrada, meu nome é William, tô fazendo uma entradinha normal, sem entrada Tarantino. E eu tô aqui com o Fred. Fala aí, Fred. Fala, William. Pô, tô me sentindo em casa já. Que bom. Terceiro podcast. Já pode pedir música no Fantástico? Vou pedir música. Falando isso aí, mano, e o Flamengo, irmão? Ai. Vou te falar uma coisa, eu acho que o Tite, depois que ele foi pra seleção, ele entrou numa caverna durante 8 anos. E esqueceu como é que é o futebol jogado. E voltou, cara, achando que o futebol é a mesma coisa de 8 anos atrás, cara. Entendi. É a mesma coisa, a mesma jogadinha, e ele tá tomando. E o Tite não aprende, né? Por falar aprendizado... Bom gancho. Quando você tava falando, eu já tava pensando no gancho aqui, cara, que é 20 anos de curso. Por falar em aprendizado, a gente tá aqui pra falar sobre como aprender, cara. Como a gente aprende. Né? Porque não só na nossa área, né? Como você pode ver no futebol, a gente precisa continuar aprendendo. Você tá aprendendo, tô falando igual eu tô rei do gerundismo. A gente precisa continuar aprendendo porque sem aprendizado a gente estagna, né? Como o Tite estagnou no... Fala pessoal, tudo bem? Edu aqui invadindo essa área de anúncios para primeiro agradecer você que apoia a gente lá no apoia.se/Dev na Estrada. Todo mês a gente tem uma série de pessoas aí que colaboram com esse projeto, fazem ele acontecer, a edição aí pelo Léo, os serviços que a gente paga, né, para manter toda essa estrutura. Então queria agradecer muito essas 31 pessoas aí que estão nos apoiando, estão lá no nosso grupo também, no WhatsApp. A gente tem um grupinho lá pra gente trocar ideia, falar de assuntos do dia, assuntos da semana, enfim. O Emílio postar o look dele, enfim. Aproveita, se você quiser viver essa experiência com a gente lá de trocar ideia. Você contribuindo com qualquer valor, você já tem acesso ao grupo lá do WhatsApp e também participa de gravações ao vivo, né? A gente tem um software que a gente usa que quando a gente tá gravando a gente manda o link lá pra galera poder assistir ao vivo antes da edição do Léo, então você consegue ouvir assuntos sem cortes por lá. Então é isso, muito obrigado gente, entre lá no apoia.se/Dev na Estrada e mantenha esse podcast querido sendo transmitido pra você aí toda semana, beleza? Aproveitando esse espaço, queria falar um pouco do meu projeto, o People Tech, que é um clube de assinatura de conteúdo, onde toda semana, cada 15 dias mais ou menos, eu tenho postado um vídeo sobre práticas mesmo de liderança, cultura, design organizacional, alguns assuntos relacionados à arquitetura de software, enfim, tudo relacionado à liderança dentro da área de tecnologia, produto e dados. Então, se você quiser aperfeiçoar um pouco mais a sua gama de ferramentas aí, né, o seu cinto de utilidades aí de gestão, esses vídeos são para você. São vídeos curtos de 10 a 15 minutos, dependendo do dia, às vezes eu prolongo um pouquinho mais, mas são vídeos práticos de coisas que eu uso no meu dia a dia, nesses últimos 8 anos aí de liderança, liderando times, áreas, enfim, eu quero compartilhar com quem está começando ou quem já está há um tempo, dicas, ferramentas, práticas que eu tenho usado. Então, acesse lá no link do episódio aqui, você vai ter o link para poder assinar. Todo mês, R$25, você tem acesso já aos 30 vídeos que eu já gravei lá, então dá para você assinar. E também 7 dias para você testar. Se você quiser olhar o conteúdo e ver se é para você ou não, senão você pode cancelar depois de 7 dias. Aliás, você pode cancelar a qualquer momento, mas é assim que funciona o clube de assinatura por lá, beleza? Vamos falar sobre aprendizado. Vamos lá. Por que eu tô falando isso? Eu tenho um sobrinho meu que tá morando aqui comigo, que a gente, de vez em quando, a gente tem essas conversas de meta, né? Que ele tá entrando na faculdade agora, de vez em quando ele fica perguntando pra mim, tio, como é que você aprende? E assim, a gente, quando é alguma coisa meio que natural pra gente, a gente meio que não pensa como a gente faz, né? A gente só faz, né? Uhum. E essas perguntas que ele fez pra mim na época, me fez pensar um pouco, né? Como é que eu aprendo? Qual que é minha cognição, né? A cognição preferida, né? É leitura? É vídeo? Quando é que eu percebo que eu preciso aprender? Quando é que eu percebo que eu não sei alguma coisa? Onde eu tenho que focar no que eu tenho que aprender? Então são muitas perguntas que eu quero... Essa é uma pergunta muito relevante. E assim, acho que a grande dificuldade, principalmente para quem está começando, quando eu penso, sei lá, 20 e poucos anos atrás, quando eu estava começando, a grande dificuldade era o que aprender. Exato. Não era nem assim, pô, cara, se alguém chegasse pra mim e falar, Fred, vai aprender a tecnologia A. Pô, cara, eu tinha um norte.
Mas qual que era as tecnologias, qual que era o leque que você tinha disponível pra você? Que você percebia que tinha disponível pra você na época que você tava começando a aprender? Então, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei, era muito mais fácil do que hoje. Assim, tinha algumas facilidades, algumas dificuldades. Era mais fácil que a quantidade de tecnologias disponíveis eram muito menores do que hoje. Uhum. Então, na minha época, tinha bastante PHP, tinha muita gente trabalhando com Perl, por exemplo. Putz, é verdade, hein? Muita aplicação usando o ASP clássico com VBScript. Era uma combinação desses três, basicamente. Banco de dados... Aí você tá falando de back-end, né? Tô falando do back-end, que sempre foi a minha praia. Banco de dados, acho que grande maioria das corporações, na época, pelo menos as que eu tive contato, a grande maioria usava Oracle. Então, cara, era basicamente focar em PL/SQL na época. O SQL Server, na época, ainda engatinhava, ela começou a ganhar mercado depois. Então, assim, a quantidade de coisa para você estudar era muito menor. Então, isso era uma vantagem. Mas qual era a desvantagem? A gente tinha muito menos acesso a conteúdo. Verdade. Então, eu lembro que no escritório que eu tava, quando eu comecei meu primeiro estágio, a nossa fonte de conhecimento do PL/SQL era um livrão que tinha numa estante. A gente não tinha Google, cara, não tinha nada disso. Então, tinha alguma dúvida do PL/SQL, a gente tinha que ir lá pegar o livrão e descobrir. E, às vezes, tinha duas pessoas com a mesma dúvida, tinha que fazer uma fila de pessoas que iam consultar o livro. Era literalmente... Sério? Era. Não tô... Mas isso era no trampo ou na facu? Isso era, no trabalho. Caraca. Dentro do escritório, a gente tinha lá um armário nosso com os livros de tecnologia que a gente usava. Quando é que tu começou? Cara, não vou lembrar o ano aqui, deixa eu ver. Eu comecei em 2004. 2003. Ah, tá. 2003. Ah, mas você já começou com programação em 2003? Com programação em 2003. Na verdade, eu comecei antes, trabalhei durante uns anos com suporte técnico, consertava a máquina, cuidava dessas coisas todas. Isso, então, mas eu comecei em 2004 como suporte técnico. Primeira linha de código... E aí, em 2007, eu fui pra programação. Primeira linha de código profissional, carteira assinada, foi lá pra 2003. Eu programava antes um pouquinho, fazia aqueles freelancer maroto lá, mas profissionalmente foi 2003, aproximadamente. Ah, então tu é mais velho, tu é mais casca que eu de estrada. Essa era a época que, cara, eu literalmente tinha que comprar um livro na Amazon, eu esperava, sei lá, um mês pro livro chegar. Tinha Amazon no Brasil naquela época? Não, comprava na Amazon americana. Demorava 30 dias pra chegar. Cara, eu ficava que nem um louco pro livro chegar. E tu sabia já inglês, então? Não sabia falar inglês, então assim, era... Mas sabia ler? Eu sabia ler o código. E, cara, isso ajudou muito a aprender inglês, né? Talvez a gente possa entrar nesse tema mais pra frente. Eu aprendi muito inglês... Bom, já pode entrar a hora que você quiser. Lendo livro técnico. Entendi. E eu lia código, conseguia aprender, porque às vezes eu queria um conteúdo que literalmente não tinha em português. Não tinha. Ninguém. Não tinha blog, não tinha internet, não tinha nada. A maneira era essa. Mas você não acha que naquela época as coisas evoluíam um pouco mais lentamente ao ponto de um livro suprir sua necessidade? Cara, com certeza. As coisas eram muito mais lentas. Muito mais lentas. Porque, por exemplo, o JavaScript, cada ano eles lançam um apêndice novo. Tudo tem o bom e o ruim. Porque ao mesmo tempo que andava mais devagar, como você falou, então era mais fácil de aprender. O que a gente tinha que aprender também era mais simples. Então eu lembro que eu gastei um tempão na faculdade fazendo um aplicativo em C meu conectar com o banco. Cara, eu gastei semanas pra fazer isso acontecer. Isso é verdade. Em C. E quando eu consegui pegar um dado do banco e devolver, cara, Volta olímpica. Era fast e tudo. Cara, hoje em dia, a gente tem que aprender coisas muito mais complexas. A gente tem muito mais conteúdo, muito mais informação, mas ninguém tá aprendendo a conectar com o banco mais. É um problema resolvido. A gente tá fazendo coisas muito mais difíceis. Já é uma coisa de fundação e a fundação já tá feita, né? Sim. É como se antigamente, pra você programar, você tinha que ser aquele mestre de obra que sabia fazer tudo da casa de baixo pra cima, e hoje em dia a casa já vem pré-fabricada. Cara, tempo bom, cara. Tenho saudade dessa época aí onde as coisas andavam mais devagar, onde a gente tinha tempo, não tinha 6 frameworks por dia, não tinha JavaScript naquela época. Cara, JavaScript naquela época era pra fazer o browser ficar tremendo. Fazer efeito. Você vai falar mal da minha linguagem da minha cara, mano. Não, que isso, cara. JavaScript é uma delícia. Então, aí, na minha época, eu comecei um pouco depois de você, né? Eu comecei em 2004, mas como é que fala? Era auxiliar auxiliar de técnico de informática, aí depois eu virei... Suporte técnico? Como é que é? Helpdesk? Putz, esqueci completamente. Era auxiliar, não era auxiliar.
Era analista de suporte, isso. Analista de suporte. Analista de suporte. Na minha época, assim, quando eu comecei, a minha fonte de... O que eu fazia, na época que eu comecei na área, eu fazia curso técnico na ITEC, né? Uhum. Foi estágio pela ITEC. E aí, o que eu aprendia na escola, não dava pra usar nada no trabalho. Você tá ligado como é que é. E até porque a área que eu trabalhava era meio diferente do que tinha na escola. E aí a minha fonte era o meu chefe. Então era assim, o meu chefe me ensinava e eu ia aprendendo. Mas era muita... Na minha época era muita coisa... Naquela época, nessa área específica, era muita coisa administrativa, que era tipo assim, que você tinha que contratar um link... que era, na época era chamado Frame Relay, 256 kbps pra conectar o servidor principal da matriz na filial. Aí você ia na filial, testava a conexão, fazia ping no servidor principal, sabe? Era esse tipo de coisa que eu fazia. Era muito hardware, né? Uhum. Eu não fazia muito software. E aí ele era a minha fonte, né? E aí ele vivia... Aí quando eu comecei a aprender programação, e aí eu comecei a aprender a usar a internet propriamente corretamente, né? Aí eu comecei a achar fórum, né? Que tinha muito fórum de programação, e aí tinha muito site. E aí a minha forma de aprender, quando eu fui transitar quando eu descobri que UI era a coisa que eu... Porque assim, eu trabalhava como auxiliar de analista de suporte, só que eu ficava o dia inteiro Photoshop aberto, com o instalei Dreamweaver, sabe? Ficava testando essas coisas. Aprendi PHP, aí tinha o fórum do PHP, tinha documentação, e aí era muito documentação, né? O PHP, eu usava muito documentação do PHP. E por incrível que pareça, quando eu comecei, eu sabia muito mais PHP do que JavaScript. Até porque JavaScript era muito limitado, eu acho que naquela época JavaScript era mais difícil que hoje. Cada browser implementava JavaScript de uma maneira, não tinha padronização. Ah, cara, não sei. JavaScript pra mim é complexo, sempre foi, velho. Não pela linguagem, o ecossistema é absurdo. O ecossistema é muito mais heterogêneo, né? No caso do back-end, você tem muito mais controle, porque o back-end é seu, ou você controla, porque se for no cloud, né, você fala o que você quer, né? No caso do front-end, não, né? A UI é a máquina do usuário, então se dar um bug lá é meio difícil. Aquele problema que a gente tá falando no início lá, cara, o difícil é saber o que aprender, eu acho que é muito mais complexo hoje em dia. Hoje em dia a galera que tá começando, eles ficam paralisados, cara, travado. Cara, eu tenho tanta coisa pra aprender, pra olhar, pra estudar, que a gente sofre do problema oposto, né? Antigamente a gente tinha pouco conteúdo, hoje a gente tem conteúdo demais. E o conteúdo demais acaba travando. E aí tem o problema da qualidade do conteúdo, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas... Eu acho que assim, eu não sou contra as pessoas gerarem conteúdo, porque eu acho que quanto mais conteúdo... Assim, gerar conteúdo é uma forma também de aprendizado, na minha opinião. E aí, se o conteúdo... O problema é você julgar o conteúdo como verdadeiro, sem se checar. Cara, com o IA agora, a gente vê como o ChatGPT, ele é super confiante em falar bosta, né? Exatamente. Então, cara, eu vejo cada alucinação, eu espero que a tendência é que isso vá melhorando, mas, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele fala numa certeza que você assume que aquilo é verdade e quando vê, tá completamente errado. Então, aí que tá. Esses são os problemas. Pra quem consome conteúdo, tem muita coisa que as pessoas assumem que é verdade. Por exemplo, tem um dia desses aí que, não sei porquê, o Google me mostrou um vídeo de uma pessoa que tava tentando mostrar o que ela aprendeu. E a pessoa tava falando coisas sobre JavaScript com muita confiança. E, cara, tem que ter muitas coisas ali que falei, cara, se alguém for por esse caminho, não vai dar certo. Uhum. E aí eu acho que esse é o problema, né? Porque existe muito conteúdo e aí... você tem dois problemas, eu acho, né? Que é aonde focar, no que focar, Ai, da minha cabeça vem subject, o tópico, né? No assunto que no tópico que você escolheu. E aí fazer a curadoria, né? Porque tem muita gente assim, eu aprendo muito assistindo vídeo de YouTube também. Porque eu sou mais aprendendo vendo os outros fazendo. Então tem muita coisa que eu vejo as pessoas fazendo, eu falei, caraca, olha que nuance importante que eu não tinha visto. E outra forma que eu tô começando a aprender é com AI. Vou te explicar o como. Uhum. Por exemplo, eu tenho algumas ideias na minha cabeça de como resolver um problema. Uhum. Só que eu não gosto de uma delas. Aí eu pergunto pra AI. Só que eu tenho a expertise
de ver o que a AI tá cuspindo e julgar se aquilo é bom ou ruim. Mas assim, às vezes a AI... eu vou dar um exemplo concreto. Eu tava com um problema que eu precisava fazer transposição de um objeto. Porque eu recebi o objeto por tipo. Então eu tenho por entidade. Então entidade A, B e C, cada um tem todos têm as mesmas propriedades. Sei lá, pessoa 1, 2 e 3, altura, largura, peso. E aí, só que eu tinha que fazer a transposição porque eu tinha que criar uma tabela, só que a UI não precisava, a UI é burra, é muito burra para saber que tinha as entidades e para cada linha tinha que fazer o pique. Eu já tinha que fazer a transposição em arrays para ela, porque a UI era burra. E era TypeScript ainda por cima, né, para deixar as coisas mais legais. Aí eu falei assim, como é que eu faço a transposição sem perder tipo, essas coisas? Aí eu, tipo assim, eu fiz um código bem bosta, joguei pra AI e falei assim, como é que melhora isso aqui? Aí deu uma ideia, tipo, a ideia dela tava errada, mas a premissa era certa. Aí aquela premissa me fez eu aprender um truque novo pra fazer transposição de objeto. Mas aí maravilha, porque eu acho que esse é o melhor cenário de uso de AI. Você usa como um auxiliar, você usa como alguém pra te dar uma ideia. Assim, hoje em dia, as pessoas pararam de usar o Google pra pesquisar. Você provavelmente ia botar a sua ideia no Google, ver se alguém já fez alguma coisa do tipo. Hoje em dia você pergunta pra IA. Eu ainda sou a primeira pessoa, ainda uso muito o Google. O Google pra mim ele morreu. Eu pesquiso alguma coisa no Google, os primeiros 10 links são patrocinados, super irrelevantes pro que eu quero. O 11º vem alguma coisa lá. Então, cara, é mais rápido em qualquer ferramenta de IA hoje em dia. Pra você ter uma ideia, é o que você falou, você não precisa necessariamente ter a resposta, você precisa ter um insight ali. Exato. E aí o IA ele é bom pra isso. Ele te gera... Eu acho que AI é tipo assim, aquele engenheiro que tá do outro lado, sabe aquela pessoa que toda hora você tá... Ô fulano, eu tô com essa ideia aqui, o que você acha? Sabe? É o seu rubber duck? Eu acho que a AI pra mim é isso hoje. Mas já que você falou de IA, eu tenho o grande medo com IA, principalmente pra quem tá começando. Exatamente, mas aí linkando com aquilo que eu tava falando sobre criador de conteúdo. Que tanto o criador de conteúdo quanto a AI precisa que você tenha uma base pra você saber julgar o que você tá recebendo. Exato, cara, exato. E não é nem isso, o IA, ele tira o teu processo de aprendizado, ele tira o teu processo de tentativa e erro. Você acha? Cara, eu acho demais. Porque se a AI te cuspir um bagulho errado, é a mesma coisa de você ir no Stack Overflow e você vê uma resposta que meio que parece que resolve o seu problema, mas na hora que você vai testar não resolve. Aí você debuga e você aprende que não resolve. Não, eu vou te dar um exemplo. Eu vejo muita gente fazendo os testes de unidade com IA. Então o cara vai lá, escreve o código de produção dele, pede pro ChatGPT escrever o teste para ele, porque na empresa dele exigem que tenha teste, e o cara faz isso. Qual é o problema? O teste vai passar, vai gerar um código horroroso, e o teste vai passar, você vai commitar, a vida que segue. Não se aprendeu nada naquele processo ali. Então, se você tem um código ruim, por exemplo, que era difícil de testar, porque o design do teu código não era bom, e isso tornou o seu teste horroroso, você não lida mais com esse problema. Porque quem está lidando com essa complexidade é uma ferramenta que não é você. E você não aprende com isso. Concordo em partes. Eu concordo com você se a pessoa... Porque, por exemplo, eu de vez em quando eu uso a IA para fazer teste. Porque eu prefiro escrever o código. Por exemplo, quando é o código do zero, vamos dizer assim. Eu tô criando uma unidade de lógica do zero, eu mesmo. Então, geralmente eu já sei como é que eu vou... E fazer mock pra UI, cara, é muito chato, pra ser sincero. Não, mas aí você tá falando de trabalho braçal. O mock é um trabalho braçal. Você percebeu que você precisa de um mock, sim, pede pra IA gerar pra você. Beleza, resolvido. Não é nem isso. Não é nem isso. Eu peço pro Copilot, no caso é o Copilot, eu escrevo o nome do teste e ele já vomita o bagulho ali, eu dou um tab, só pra ver o que ele tá fazendo. Porque o tab que eu dou, assim, na maioria das vezes eu não vou seguir o que ele cospe. Mas o que ele cospe, pra mim, é um insight pra fazer, eu vou testar desse jeito que parece ser uma boa ideia. Entendeu? De novo, daquele, tipo assim, é como se eu estivesse perguntando, como é que você testaria isso aqui? Entendeu? Eu pergunto menos pro meu coleguinha do lado e eu deixo pra AI. Eu não confio cegamente no que a AI faz. É interessante a maneira que você tá falando, porque pra mim é o oposto. Por exemplo, eu não gosto do que o Copilot me sugere. Eu normalmente tenho o Copilot desabilitado, na minha ideia. Não uso. Eu não quero ele enviesando... Eu aprendi da ASCII, em vez da tábua do ASCII. Eu não consigo. Ele bota uma linha ali, ele imediatamente te influencia. Acaba me enviesando por um caminho. Eu não quero. Eu, como você sabe, pratico muito TDD. Então, eu não gosto do Copilot
escrevendo o teste para mim. Onde que eu uso o Copilot? Cara, tem que fazer mexer aqui no JavaScript, fazer uma série de coisas, um trabalho braçal. Cara, aí eu ligo o Copilot e vida que segue. É interessante essa premissa, porque assim, de novo, eu não vou entrar na mesma ladainha que eu tava há algumas semanas atrás, quando a gente tava falando de TDD. Você não tava aqui, ainda bem. Que é apanhar de você. Nada, pô. Naquele rolê, o que eu tava fazendo é o seguinte, o que eu gosto de fazer é, eu faço o scrap do meu código, porque pra mim, eu entendo que você vem do lado, que você faz o design da sua solução pelo teste, e eu gosto de fazer o design da minha solução pelo scrap do código, entendeu? Eu faço o skeleton lá, isso aqui vai fazer isso, e depois eu já sei como eu vou testar. É como eu faço. Dá certo. E assim, sobre a premissa que, se eu fosse uma pessoa que trabalhasse com plataforma, talvez eu teria o seu approach. Mas eu sou um cara que trabalha 80% do meu tempo é escrever código que tem 50% de chance de ser jogado fora, que é teste AB. Então, é por essa premissa que eu faço desse jeito. Entendi. Talvez não seja, o purismo não seja tão necessário ali. Você quer validar uma hipótese o mais rápido possível e só não quer quebrar as coisas. Exatamente. Tem um rolê que eu tava fazendo, que eu até comentei com você offline. Eu tô fazendo um trabalho de foundation. E aí, esse trampo específico, cara, eu criei documentação, eu fiz whiteboard. Depois que eu tinha certeza do que ia fazer, aí eu fui pro código. Mas eu fui pro código com o teste do lado. Eu fazia o código, rodava o código na minha cabeça, escrevia o teste pra ver se o que eu tava pensando tava certo. Porque era um trabalho de foundation. Depois que eu chipar esse negócio, mano, vai ser difícil de consertar se estiver errado. O que eu tava falando em questão de IA que me preocupa, principalmente pra quem tá... Não pra quem tá iniciando, mas pra qualquer pessoa que quer aprender algo novo, né? Isso acontece com qualquer um. É que, pra mim, qualquer tipo de aprendizado subentende-se correção de rota. Exato. Você vai fazer alguma coisa, você vai errar e você vai ter que corrigir. Vai errar de novo, você vai corrigir e esse processo vai fazer você aprender. Cara, linguagem de programação, um idioma novo, qualquer coisa. A IA, pra mim, ela tira um pouco desse processo de correção. Ela esconde de você um pouco o feedback de erro, que eu acho muito importante para quando você está no processo de aprender. Uma coisa é quando você está no processo de entregar. Cara, eu preciso entregar isso o mais rápido possível, ou o negócio tá pegando fogo aqui. Cara, esse é um outro critério. Então, mas eu concordo com você nessa premissa, contanto que a pessoa... Mas assim, tem um porém aí, que é o seguinte. Se eu estou aprendendo sem fundação, estou aprendendo do zero, ou estou adquirindo uma informação nova que não tem correlação com o que eu tenho de base. Concordo totalmente com você. Se eu tô fazendo... Se eu tô criando só uma lei em cima do aprendizado que eu já tenho, que eu consigo aferir por método científico, entre aspas, se o que eu tô fazendo tá certo ou errado, aí eu acho que não é um problema. Talvez ele dá um delay no seu reforço de aprendizado, porque você vai demorar um pouco mais para você saber que aquilo é errado, porque você precisa testar. Se você for para um Stack Overflow da vida, o Stack Overflow já vai ter gente comentando lá que não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui dá certo, isso aqui... Tem a solução e tem os comentários, né? Então, ou se você vai lendo um livro, o livro já, se ele não for desatualizado, você já vai ver lá naquele livro que ele tem, baseado em bibliografia, ou se a pessoa que está escrevendo é uma pessoa que já manja do negócio, então a forma de você, a solução já vai estar mais próxima do ideal. Então, o reforço positivo, o ciclo de reforço lá é mais rápido. Na AI você vai ter que testar e, entendeu? Ver que vai estar errado, vai demorar mais. Mas você vai ter um pouco mais de cuidado. Agora, se você não tem essa base para aferir que você está fazendo errado, porque às vezes a AI pode te dar uma premissa que é completamente errada. Sim. Não, e vai dar. Pode não. Ela vai dar em muitos casos. Por isso que quando por exemplo, eu acredito, eu confio mais na AI quando o assunto é JavaScript, porque é um assunto que eu domino, do que quando é qualquer outra coisa. Porque aí você percebe, você não tá num processo de aprendizado aí, né? Você tá num processo de executar algo que talvez você já saiba, você talvez queira acelerar o teu processo de entrega. É uma coisa que você já tem uma maestria em cima. Às vezes eu sei, mas eu sei que dá pra fazer, mas não sei como. Porque olha só, imagina a pessoa que tá aprendendo uma coisa do zero a qualquer momento. Como eu falei, eu acho que aprendizado, qualquer tipo de aprendizado, subentende-se correção de rota. De tudo que eu tentei até hoje, e continuo tentando, para aprender qualquer coisa, nada, absolutamente nada, me deu melhores resultados do que trabalhar com alguém que já conhece aquela coisa. Ah, sim. Por um único motivo. Essa pessoa, ela acelera o teu processo de correção.
essa pessoa ela vai sinalizar pra você que algo que você fez tá errado ou algo que você fez tá certo. Aí depende da pessoa também. Óbvio depende da pessoa, né? Porque eu já trabalhei com uma pessoa que ela sabia claramente muito mais que eu, mas só que ele era uma pessoa que não sabia ensinar. É porque quando a gente fala desse tipo de gente, a gente vem logo na cabeça a ideia desse mentor, né? Uhum. Vem a ideia do lado, sei lá. Cara, eu não sei se a gente tá velho o suficiente, eu posso usar a palavra mestre Miyagi, as pessoas vão entender o que eu tô falando do Daniel San, mestre Miyagi, ou, pô, cara, a gente já virou tiozão, a galera já não conhece isso. Não sei. A gente é tiozão já, né? Mas enfim, eu não tô falando desse tipo de mentor, esse cara, porque como você falou, nem todo mundo sabe explicar. Eu acho que cabe a gente saber identificar quando a pessoa produz resultado relevante naquilo que você quer aprender. Mas aí que eu tô falando, tem o Jerk Rockstar, né? Que é o cara que produz, o cara é bom, mas o cara é um... Não, eu vou dar um exemplo, por exemplo, real. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma role lá, uma função que eu nunca tinha visto em outra empresa, que era o UX Writer. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa fazendo esse trabalho. Obviamente, trabalhei com muita gente que fazia UX, mas uma pessoa que só cuidava da parte escrita, revisava tudo, o copywriter. Quem é de agência tem bastante disso. Redator. Foi a primeira vez que eu vi, tinha uma pessoa no time fazendo essa função. Cara, e era inacreditável quando um texto era escrito por ele. Porque, cara, destoava do resto. Era um texto tão fácil de ler. Você ficava facilmente 20, 30 minutos lendo o texto dele. E aquilo não cansava. E eu olhava para aquele texto e falava, cara, eu quero escrever desse jeito. Entendi. Eu quero escrever dessa maneira. Ele nunca chegou para mim para explicar. Ele não era uma boa pessoa para explicar. Então o que eu fiz era, eu escrevi alguma coisa do como eu achava que era. E eu só pedia pra ele um feedback. Cara, isso tá bom ou isso tá ruim? Ele falava, cara, isso tá ruim. Aí eu tentava, cara, você pode me explicar o porquê que tá ruim? E ele falava, cara, essa frase aqui tá muito longa e tá conectada com outra frase também muito longa e essa terceira frase também é muito longa, cara, só aqui todo mundo já cansou e acabou. Cara, ele gastou 1 minuto pra me explicar, não deu muita bola pra mim, mas aquilo foi um sinalizador que, cara, já sei onde eu errei. Mas aí entra uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que é a humildade do aprendiz. Aí não tem jeito, se o cara tá aprendendo e for cheio de marra, aí dançou. Mas assim, tem uma semântica embutida aí, que não é só a humildade do aprendiz. Porque, por exemplo, você pode ser um cara com 20 anos de experiência e ser um aprendiz. Mas se você abordar como, cara, por que você tá falando disso aí? Eu tenho experiência, eu sou um cara rodado. Você não vai ter a humildade do aprendiz. E a segunda coisa que tá embutida é o aprendiz, ele tem que ter uma inteligência emocional para extrair informação de sentimento. Porque a pessoa que vai estar te ensinando, geralmente, se a pessoa é muito boa, ela pode te ensinar muito bem, porque ela sabe ensinar, mas às vezes ela tem um conteúdo, mas ela não sabe ensinar. E aí depende da sua inteligência emocional para, saber fazer as perguntas certas, e 2, saber absorver. Porque se uma pessoa começa a meter o pau, de uma tipo assim, cara, que bosta isso que você tá fazendo, sabe? Uma coisa bem agressiva mesmo. Você extrai o sentimento, né? Que você está sendo atacado, né? Porque é uma coisa que... Uma criação sua está sendo atacada, você está sendo atacado e você vai se sentir atacado. Mas você tem que entender que, tipo assim, cara, o meu fato aqui não é provar que eu tô certo ou que eu tô errado, é absorver o conhecimento dessa pessoa. Isso é fundamental. Você falou tudo. Se a pessoa não tiver essa ideia de desconectar a crítica de uma coisa pessoal, cara, você não vai aprender. Você tem um belo sinalizador que você precisa de uma correção de rota e você vai ignorar isso. Porque na primeira reação sua é ser defensivo, porque é o nosso instinto. Igual a gente... Eu vou dar um outro exemplo de aprendizado, que é um aprendizado de comportamental ou de... que não seja mais de hard skill, mais de soft skill. Que é quando você recebe um feedback. Se alguém vai te dar um feedback, é uma oportunidade de aprendizado que você tá tendo. Pode ser que aí depende, você tem que casar o que eu quero pra mim com a informação que eu tô recebendo. É porque feedback, principalmente se a gente tá falando desses feedbacks 360 que a gente tem nas empresas, cara, isso aí daria um outro podcast só pra falar disso. Porque eu tenho muito poréns com esses feedbacks das empresas. Beleza, perfeito. A gente pode até fazer um outro episódio sobre isso. Não vou queimar a pauta, mas o que eu tô falando com relação a aprendizado é o seguinte. Se você encara um feedback, 360 ou não, como uma oportunidade de aprendizado, você consegue, primeiro, mapear, cara, para onde eu quero ir. Segundo, o que essa pessoa tá falando pra mim vai me ajudar a chegar lá. Terceiro, a informação que essa pessoa tá me dando vai me atrapalhar de alguma forma? Ou é algum blind spot meu? Porque
o feedback recebido não é feedback aceito. Exato. Você tem que entender isso. Isso que você falou é fundamental. Feedback recebido não é feedback aceito. Você precisa receber o feedback porque você precisa encorajar que a pessoa continue te dando feedback, seja ele bom ou ruim. Se a pessoa ela tá te dando feedback que não condiz em nada e você tem provas que não condiz em nada com a sua percepção, a pessoa tá tendo uma percepção errada do seu. E aí é uma ideia que você pode ter de mudar a percepção da pessoa sobre você. Isso é uma outra conversa e a gente pode falar isso num futuro episódio sobre feedback. Mas como aprendizado, você pode aceitar ou não. É como o ChatGPT. O ChatGPT vai te dar uma resposta e aquela resposta geralmente não vai estar errada, não vai estar certa. Aí você tem que aceitar ou não ou testar, né? Pra ver se aquilo tá certo ou não. E é por isso que eu falo assim, qualquer coisa que eu quero aprender hoje, aí eu aplico pra mim. Qualquer coisa que eu tento aprender, eu falo, como que eu posso ligar um sinalizador de correção de rota? A maneira mais óbvia é achar alguém que já saiba muito bem aquilo que eu quero e, de preferência, uma pessoa que saiba corrigir a rota. Eu vou dar um exemplo. Como você sabe, eu tô aqui na Alemanha já há muitos anos e um dos meus objetivos é aprender alemão. O meu alemão evoluiu drasticamente de um ano pra cá. É mesmo? Em relação aos últimos anos. Cara, o que eu fiz? Eu mudei o sinalizador de correção de rota. Eu fui pra 3 cursos de alemão, daquele que junta 8, 10, 20 pessoas lá, e aquilo não funciona. Pelo menos pra mim, aquilo não funciona. Porque o professor tem a atenção dele dividido com 20 alunos, aí eu gasto um tempão simulando uma conversa com os outros alunos que também não entendem nada de alemão, ninguém corrige o outro ali, então você vai falar uma coisa completamente errada, o outro vai entender você totalmente errado. Ele vai responder totalmente errado. Cara, um show de horrores, o professor não tem tempo de individualmente corrigir você. Como é que as coisas evoluíram? Cara, eu resolvi investir em aula particular. E aí, óbvio, isso não é pra todo mundo, nem todo mundo consegue particular, tô falando do meu cenário aqui. O que eu gasto de aula particular hoje é a mesma quantidade que eu gastava de curso. Só que no curso eu tinha, 8 horas por semana, o professor particular tem 2. As 2 horas de aula particular são muito mais eficientes do que as 8 horas do curso. Mas isso é uma coisa interessante, porque aí você tem que... eu acho que é uma outra coisa que eu acho bem importante sobre o processo de aprendizado é você medir o retorno do investimento. Porque tem coisas que... E aí eu tô falando de retorno de investimento não só em dinheiro, tô falando em tempo também. Só pra concluir, porque quantidade de tempo necessariamente não justifica, é a qualidade. Exato. Eu gasto o mesmo X, faço muito menos da quantidade de horas e aprendo muito mais. Eu tenho um segundo fator, que agora é o meu filho, né? Então você conhece, o Bernardo agora tá com 6 anos, aprendeu alemão aqui na escola. Porque criança esponja. Eu falo alguma coisa, rapaz, ele não pensa 2 vezes, papai tá falando errado. Ai, que legal. Cara, é sinalizador de correção de rota imediato. E a terceira coisa que eu fiz, e aí acho que isso vale muito, deve ter muita gente que tá ouvindo a gente que tá tentando aprender inglês, por exemplo, que tá tendo dificuldade. Não tem jeito, você vai ter que encarar o medo de falar com as pessoas e isso vai te dar uns retornos muito desconfortáveis. Não pode ter medo de errar. Então eu chego, vou comprar alguma coisa no mercado, eu agora não quero saber, eu vou lá, tento falar em alemão o que eu quero. A pessoa não entendeu, cara, sinalizador de rota, não tô me expressando bem. E aí eu tento, faço mímica, do meu jeito. Mas tem uns vagabundos aí que faz de propósito, viu? Tem, mas é do jogo, Se você ficar todo melindrado, todo chateadinho... Exato, de novo, a humildade do aprendiz. Cara, não vai. Tem que ser, mano, cara feia, vai lá no maluco, aí muitos tentam chavear pro inglês, aí eu finjo que não sei falar. Que legal. Pra continuar a conversa em alemão. Aí eu fiz isso 1 mês, fiz isso 2 meses, fiz isso 3 meses. Cara, hoje em dia eu consigo pedir essas coisas e eu consigo perceber que de 10 pessoas que eu falo, 9 me entendem. Já melhorou. Outro sinalizador. Então, cara, não tem jeito, É o método científico, né? Em tudo que você faz, né? É tentativa e erro, tentar acelerar o processo de correção de rota, ter um feedback de correção de rota o mais frequente possível. Quanto mais longo for a sinalização que você tem que corrigir a rota, mais longo é o teu processo de aprendizagem. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui a gente falou muito de como aprender, né? Mas eu fico assim... Aqui, assim, no começo da nossa carreira, a gente aprende muito... a gente tem muito facilmente o que a gente vai aprender. Porque você tem mais ou menos 5 ou 6 macro carreiras dentro de tecnologia. E aí você vai para uma delas, né? Front, back, database, big data, AI. Tem uns macros. Várias áreas aí. Você vai nessas macros, aí depois delas você vai tentando... eu quero ser, sei lá, full stack.
Resposta errada, mas tudo bem, tô zoando, galera. Aí você vai full stack, o que dá pra fazer full stack? Aí Node, resposta errada de novo, mas tudo bem. Aí a pessoa vai aprendendo. Só que esse assim, essa é mais ou menos uma pergunta, essa é uma pergunta que todo mundo mais ou menos sabe responder, né? Qual que é a primeira coisa que eu vou aprender? O que eu quero fazer? Que é meio que, tipo assim, no meu caso faça um teste de vocação, dá um pouco de exposição a cada uma dessas áreas, ver qual que te apetece mais. Porque assim, na área de tecnologia, o delta de quem ganha muito, 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 pra quem que ganha só muito, não muito, muito, muito. Se você é top, né? Tô falando, pra quem é top, o gap de quem ganha muito pra quem ganha muito, 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 não é tão grande. Então, assim, o que eu quero dizer dentro da teletecnologia, se você pegar uma área e você se dedicar o suficiente, você vai chegar no topo e é isso. Tipo assim, o cara que vai ganhar, o cara que é top 1% vai ganhar, sei lá, o dobro de você, não 10 vezes mais que você. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, se você é bom o suficiente no que você faz, ou se você gosta muito, né? Eu acho que assim, se você gosta muito daquilo que você faz, fatalmente você vai ficar bom, porque você faz por diversão, e aí isso vai se transformar em dinheiro, na área de tecnologia. Então, você pega o macro, e aí você escolhe então eu acho que você deveria fazer o teste de aptidão, a não ser que você queira dinheiro rápido, aí se for dinheiro rápido, vai no que dá mais dinheiro. E aí você vai sofrer, porque você vai fazer uma coisa que você não gosta, mas você está jogando o jogo. Mas se você quer ir porque você gosta mais, você vai testando, né? Você que tá aprendiz, né? Que você não entrou na área ainda, né? Ou você tá querendo mudar de área. Faz um cursinho rapidinho de uma coisa ou outra, vê o que te gosta mais e aí depois você segue. Esse é, tipo assim, o que aprender no macro. O que eu quero perguntar pra você é, tipo assim, quando é que você percebe que você precisa aprender alguma coisa? Você fala assim, cara, isso aqui, tipo assim, não tá rolando, preciso parar e, de fato, aprender isso direito. Então, esse aí que você tava falando é quando eu sei que eu preciso aprender algo, né? Ou seja... Como é que você percebe que você precisa aprender algo? Isso que é a pergunta que eu queria fazer. É porque tem um ainda pior. É quando você não sabe que tem algo que você não... Como vou traduzir do inglês, né? Do unknown, né? Se eu não vou pro médico, eu não tô doente. Ponto. É porque, assim, acho que se a gente for parar pra pensar que a gente tem que entregar alguma coisa no trabalho, algum tipo de projeto, se a gente parar pra se escutar, a gente percebe onde tá a dor, em algum momento. Como? Elaborem mais, por favor. Cara, eu gosto de dar exemplo. Então, eu tô atualmente trabalhando numa coisa que é totalmente nova pra mim, que é, por exemplo, algoritmo de recomendação. Nunca trabalhei com isso antes. Então, tô tendo que estudar do zero. E aí eu começo a ter que fazer alguns projetos e chega um momento que eu não faço ideia pra onde ir. Mas aí, no caso que você está falando, é um aprendizado reativo, né? Você se colocou numa posição... A sua carreira te colocou numa posição que você precisa aprender algo novo, caso contrário você vai falhar. É, mais ou menos, né? Porque a empresa tinha essa demanda, e eu tinha interesse de trabalhar com isso. Então no seu caso você detectou a oportunidade, você se jogou no fogo para aprender. Exato. Eu percebi que tinha aquela demanda, não tinha ninguém cuidando daquela demanda, e eu cheguei na empresa e falei, olha, eu gostaria de trabalhar com isso, mas olha, eu vou aprender, eu nunca trabalhei com isso antes. Podemos ter um acordo mútuo aqui, de vocês ganham uma pessoa que vai trabalhar nisso, mas essa pessoa não vai produzindo desde o dia zero. O que vocês acham? Cara, toparam. Né? Óbvio, me joguei no fogo, e aí começa um processo de aprendizado que a gente tá falando aí. É importante mencionar isso, porque dá a entender que a gente que tá aqui, sei lá, 20 anos de carreira, que a gente não tem que aprender nada. Cara, a gente tá aprendendo o tempo inteiro. É isso que eu queria dizer, porque a gente tá sempre... Eu acho que a dificuldade que eu tenho hoje é detectar o que eu preciso aprender de forma não reativa, de forma proativa. Porque exige um esforço de planejamento de carreira, meio que dizendo assim, que assim, eu tenho que saber onde eu tô, eu tenho que saber onde eu quero ir, ou eu quero saber se onde eu tô já tá bom, se eu não preciso mais de nada, se eu quero fazer coach, como é que eu faço o curso de forma mais eficiente? Quais são as habilidades que eu preciso aprender? Ou se eu quero ainda crescer na minha carreira, o que tá faltando? Ou o que o mercado tá pedindo? Para onde o mercado tá indo? Mas aí isso é difícil, cara, porque as coisas mudam muito, né? A gente muda muito. Então, eu tinha um plano de carreira, se eu me perguntasse qual era meu plano de carreira 10 anos atrás, era um. Aí, quando eu olho em retrospectiva, mudou completamente. Significa que eu ter pensado um plano de carreira lá atrás foi tempo jogado fora? Não, claro que não. Mas a gente tem que se preparar para desvio de rota.
por N motivos. Porque nosso interesse mudou, uma coisa que a gente gostava, hoje a gente não gosta mais, a gente passou a ter conhecimento de outra coisa. O ambiente mudou, né? O ambiente mudou, as necessidades mudaram. Então hoje precisa de gente com skill A, que antigamente ninguém precisava desse skill, hoje precisa desse skill, então as coisas mudam. Eu acho que tem que ter uma combinação. Você cria lá um plano de carreira, mas olha, não escreve em pedra não, as coisas vão mudar, o ambiente vai mudar, as normas vão mudar e a gente tem que se adaptar. Ou senão faz o meu plano de carreira, era o meu plano, é muito simplório, né? Quanto que eu consigo espremer dessa fruta sem virar um gerente? Esse é o meu plano de carreira. Eu conheço um monte de gente que se especializou em ActionScript do Flash. Você lembra disso? Opa, trabalhei com ActionScript, pô. Cara, o que essa galera teve que se reinventar. Eu, por exemplo, trabalhei com um monte de DBA. Cara que só cuidava de banco de dados. Dos 10 que conheci, acho que só apenas um hoje é DBA. 9 tiveram que mudar de rota. Então, cara, você pode fazer o teu plano de carreira, mas vai mudar, né? Oxi, eu vou falar uma coisa pra você. Na época que eu tava na faculdade, eu já era tarado de JavaScript. E a galera falava pra mim assim, JavaScript não é linguagem, você vai morrer de fome. E os caras eram tudo abapeiro. Ganhando R$70 a hora. R$70 a hora, cara. A gente tá falando de 2005, 2006. O nego tava ganhando R$70 a hora. E sorrindo na minha cara. Mas assim, eu sabia, eu tinha o meu instinto dizia que o web era o futuro. De vez em quando a gente faz as apostas certas. Mas não tô querendo dizer que eu fui visionário. Eu fui um teimoso, eu fui mais sorte do que juízo, vamos dizer assim. O importante é a gente, assim, tem o plano, mas adapta conforme necessidade, conforme interesse. Não estava no meu plano, nos meus planos, trabalhar com algoritmo de recomendação. Mas quando eu olhei a oportunidade, eu falei, poxa, é uma oportunidade que talvez eu não tenha em outro lugar. É algo altamente relevante. É algo que eu gostaria de aprender. Eu falei, cara, por que não? O que eu tava fazendo já era uma coisa muito confortável pra mim. Eu falei, cara, por que não? Então, aí a tua pergunta foi, como é que eu sei que é preciso aprender? Nesse meu caso, foi reativo. Mas dentro desse assunto, existe uma série de sub-assuntos que eu nunca ouvi falar na minha vida. Então, cara, como é que eu vou fazer um algoritmo de recomendação aqui? Aí eu começo a estudar, começo a ver como é que as outras empresas fazem. Aí eu começo a ver artigo científico. Aí outro dia eu tava lendo sobre algoritmos de two towers, né? A tradução seria 2 torres, de como fazer algoritmo de recomendação. Cara, nunca eu tinha ouvido falar nisso. São nessas leituras onde eu vou tentando ser mais, assim, explorador para tentar descobrir coisas que eu não sabia que eu não sabia que existia. Mas assim, o engraçado aqui pra mim, sabe qual que é o meu trigger de aprendizado proativo? Conferência. Pode ser. Conferência é um ótimo lugar para você... Cara, eu nem sabia que esse assunto existia. E vou te falar, porque tem uma coisa que ninguém comenta muito online, que é a desgraça da Big Tech. A desgraça da Big Tech? A desgraça, não, é a maldição da Big Tech. Essa é a palavra certa. Qual que é a maldição da Big Tech? A maldição da Big Tech é o seguinte, você entra numa empresa, e essas empresas são muito grandes, elas quase nunca usam open source. Elas sempre, por exemplo, teste AB. Raramente você vê um Launch Darkly, alguma coisa desse tipo. Vai ter uma ferramenta própria. Ferramenta de Big Data. É uma ferramenta própria. É um conhecimento que você não leva contigo de lá, né? Não é transferível. Então, os frameworks, as ferramentas... Quem trabalha em Big Tech sabe o que eu estou falando. Sim. O conhecimento que você tem... Então, a única coisa que você tem é a foundation, né? Então, você tem que... A única coisa que vai te ajudar a... Por isso que eu acho que a transição de galera entrando e saindo de Big Tech para as outras empresas é muito dolorosa. Porque são 2 mundos totalmente distintos. Mas eu vejo que tem 2 lados dessa moeda aí. Eu trabalhei com muita gente que veio de Big Tech e acontece exatamente isso que você está falando. Eu fui trabalhar com uma pessoa que veio da Amazon, ele não sabia nada, por exemplo, como funcionava as ferramentas que a gente usava. Sabia nada. Mas em compensação, quando ia falar de teste AB, ele entendia tudo. Porque é foundation. De como é que fazia um bom teste AB. A ferramenta não importava. Exato. Então, porque a gente se especializa em aprender o fundamento. Porque até dentro de uma org, de diferentes orgs, dentro da mesma organização, dentro da mesma empresa, eles usam ferramentas diferentes. Sim. Então, como é que você navega nesse caos? Você se aprofunda no genérico. O que eu queria dizer com relação a isso, dessa maldição, é a transferência de quem tá do lado de fora
pra dentro, e eu acho que principalmente quem tá de dentro pra fora de uma Big Tech, alguma vez você sai de uma Big Tech pra você ir pro mundo real, entre aspas, é que o mundo real, ele anda de uma forma um pace totalmente diferente de uma Big Tech. Uma Big Tech as mudanças são mais lentas. Sim. E aí, o que eu tô dizendo é, a pessoa que tá trabalhando com o Stack React, ela já tá, sei lá, o React 28 com o framework XPTO, que Redux é coisa do passado, e dentro da Big Tech, se eles estão usando React, eles estão usando React de 2018, 2019. E as práticas de 2018, 2019. Porque mudar tudo demora muito. E aí, pra você abrir os olhos para as coisas que você precisa aprender, para caso você migre para fora de uma Big Tech ou para uma outra Big Tech que tem que eles querem uma exigência diferente de você, para mim é muito importante ir em conferência. Concordo. E agora, assim, eu depois das minhas experiências que eu tive na QCon, eu tô achando importantíssimo para mim ir também em conferência. Pro ano que vem eu quero ir para duas conferências grandes de front-end, uma de back-end e uma de design. Porque eu quero... porque eu tô percebendo que eu vou ser um profissional melhor se eu for um profissional mais holístico. Porque eu já sou muito... como é que eu posso dizer? Especialista no que eu faço. Mas sobre conferência, uma pergunta. Cara, você não acha que as conferências, a grande maioria das conferências, pelo menos as mais famosas, elas estão numa faixa de preço que é inviável para quem tá começando? Ah, sim. Completamente. Mas eu tô falando assim, no caso de como aprender, como descobrir o que eu tenho que aprender. A maioria das conferências, se você não tem como você ir presencialmente, depois de um tempo eles oferecem o conteúdo de forma gratuita em vídeo. Algumas delas sim, outras não. O cara que palestra na conferência A, ele fatalmente vai palestrar na conferência B, 2-3 meses depois. Entendeu? E vou te falar uma coisa. O palestrante, geralmente, ele usa o mesmo deck durante 18 meses. Uma dica que eu sempre dou pra galera que... Olha, eu mesmo tenho ido pouco à conferência. Eu confesso que eu já fui mais também, mas... sempre acho que eu preciso. Eu tenho dado muita preferência a meetups locais, porque eu acho que a interação... mas isso pra mim é conferência. Mas os meetups no sentido que conferência dá aquela conotação de evento maior, grande, uma QCon da vida, essas grandes conferências. Se acha que se olhar pro lado aí, de repente na tua cidade aí, tem uma meetup pequenininha com 40 pessoas, 30 pessoas ali, que às vezes é o mesmo palestrante, às vezes é a mesma palestra que vai ser dada nessa grande conferência. Tem muito mais liberdade pra você falar com o palestrante, fazer pergunta, interagir com o pessoal. Concordo com você, mas tem um porém aí. Você tá falando de quem tá em Berlim. E a cena de meetup de Berlim é como você ir stand-up comedy em Los Angeles. Não, isso é verdade, mas também tem muito... Você sempre vai achar alguém muito bom dando palestra. Tem que ver que a maioria das pessoas que ouve a gente de centros pequenos. Sim. Que aí de novo, eu já fui muito meetup, inclusive aí em Berlim, que você via as pessoas estão compartilhando coisas que elas aprenderam. E aí, tipo assim, nossa, que perspectiva legal, mas assim, não adiciona muito a... Realmente Berlim é privilegiado nesse sentido. Na verdade caiu muito, né? Depois da pandemia o negócio desandou bastante aqui. Que na minha cabeça, assim, Berlim pra mim, eu julgo que pra mim era mais vibrante a comunidade meetup do que aqui no Silicon Valley. Silicon Valley eu acho que agora é coisa de AI. Silicon Valley eu não sei, boa parte dos meetups aqui passaram a ser online, então você literalmente pode entrar qualquer pessoa do qualquer canto, mas óbvio, a interação não é a mesma. Não é, eu tô só falando de meetup em relação a custo, tá? Porque eu acho que pra muita gente essas grandes conferências são proibitivas. Mas Cara, um evento aqui na Europa tá 1.000 euros, tá 1.500 euros pra uma conferência. Mas eles fazem pra empresa pagar pra você, não pra você pagar, né? Cara, pra mim não faz sentido, né? Pra mim não faz sentido, eu acho que... Não faz sentido mesmo. Eu acho que assim, se for do teu bolso, eu acho que não vale. A empresa pagando é outra história, mas... Mas aí depende. Por exemplo, no meu caso, se tem uma conferência que eu quero ir, sei lá, $300, eu pago do meu bolso. Se eu quero muito. Tendo $300, ótimo. Exato. Tipo assim, eu tenho $300 pra pagar. Eu não vou me matar. Se eu for me matar, sei lá, uma conferência de $1.500, eu não vou pagar. Fora isso, os vídeos no YouTube, por exemplo, que essas conferências lançam, vai te dar a mesma... Se o objetivo deixa eu conhecer tecnologia que eu nunca ouvi falar, deixa eu botar coisa nova no meu radar, cara, essas palestras do YouTube vão dar. E se uma palestra bomba na conferência, com certeza eles vão lançar rapidamente
na web. Cara, e tem uma outra coisa, já, só rapidinho, voltando ao preço das conferências, que eu falo que não faz sentido. Teve uma conferência aqui em Berlim um tempo atrás, que o preço da conferência era tipo 1.500 euros, e eram os mesmos 1.500 euros 2 dias de workshop, o dia inteiro, de 9 da manhã a 6 da tarde, com algum profissional. E aí teve um workshop com o Gregor Hope, não sei se o nome... Não conheço. É o autor de diversos livros de arquitetura, de Java, pra galera de back-end provavelmente já ouviu falar. Cara, imagina eu ficar 2 dias tendo acesso a essa pessoa. Foi o mesmo valor da conferência e infinitamente mais relevante do que ficar assistindo as palestras. Infinitamente. Engraçado que eu tenho uma experiência bem parecida, que eu fiz um workshop com o Brad Frost. Uhum. Numa conferência que eu fui, uma conferência que eu fui de design. Aí o Brad Frost fez um workshop, eu participei desse workshop dele. Ele tava fazendo um workshop de Atomic Design. Isso eu tô falando 2018, 16. Até hoje, os bagulho que ele falou lá, ainda uso no meu dia a dia, pra ensinar os outros. Cara, é muito raro você ter acesso a pessoas desse calibre a tantas horas tão acessível a você. Não, acessível que eu digo ali de estar do teu lado, não em relação a preço, que obviamente é caro. Então, se alguém que tá ouvindo a gente assim, tem a oportunidade, cara, tenta dar uma olhada nos workshops que vão rolar, nos eventos que vão acontecer, que às vezes eles são muito mais relevantes, dependendo do que você quer aprender, do que a própria conferência em si. Pra terminar aqui a nossa conversa, quais são as formas que você acha pra você é mais fácil de você aprender? Porque cada pessoa aprende de forma diferente, né? Por exemplo, dependendo do assunto, se é um assunto que eu domino e eu quero estender, eu gosto de aprender por exercício. Agora, se é uma coisa que eu não tenho a mínima ideia, eu gosto de assistir alguém fazendo. Manja? Em vez de ler, o meu attention span pra leitura é muito curto. Então também. É muito ruim pra mim ler um livro. Eu também. Eu não consigo, cara, ler um livro de cabo a rabo assim de uma vez. Eu encho o saco no meio do caminho. Vídeo, por exemplo, cara, passou de 20 minutos, eu perco um pouco a paciência. Eu tô expert de assistir vídeo em 2x em português e em inglês. A minha esposa olha pra mim assim, cara, como é que você entende o que esse cara tá falando? De tanto vídeo eu aprendi, cara. E mesmo assim, leitura, eu conheço gente que lê uma vez o conteúdo, gravou, papo encerrado. Cara, isso não funciona pra mim. Se for pra eu ler, eu tenho que ler 5 vezes. Então, pra mim, também funciona melhor algo que eu tenho que fazer um exercício, que pra mim isso também funciona melhor. Eu tento, às vezes... A gente estava falando no início lá de excesso de conteúdo, né? Um dos efeitos colaterais de excesso de conteúdo é que uma das melhores maneiras de aprender é você ensinar. É verdade. Então a gente acaba, às vezes, escrevendo um blog post de uma coisa que a gente nem tem tanta experiência assim, porque no fundo a gente quer só aprender. A gente nem tá com interesse de passar conhecimento, a gente quer só aprender. E acaba o conteúdo ficando lá disponível e, cara, quando você vai ver, falou um monte de groselha. Eu tô fazendo isso no trabalho agora. Agora eu tô fazendo isso no trabalho. Eu tô com uma nova prática que tá me ajudando bastante, inclusive no foco, que é escrever Dev Diaries, diário de desenvolvedor. Eu peguei essa ideia, não da minha cabeça. Eu comecei a ver que os grandes estúdios de videogame, eles têm esse negócio, né? Do cara explicando como é que tá desenvolvendo o jogo. Falei, cara, aí o que eu faço? Eu tenho um mini website meu, que é um documento, que tem links de todos os projetos que eu tô trabalhando. E aí, em todos os projetos que eu tô trabalhando, tem as coisas lá, tem as explicações que eu faço pra... Eu não faço pros outros, eu faço pro meu futuro eu. O que eu tô fazendo, quais são as coisas. E aí, eu crio uma agenda. E aí, por exemplo, esse mês agora de agosto, eu tava em 7 projetos diferentes ao mesmo tempo. Então, como é que eu consigo... todo dia de manhã, eu ia em cada um deles, lia, como se fosse um stand-up de eu pra eu mesmo, entendeu? Que tá faltando essa informação, que tá faltando essa informação aqui. E aí, é perfeito que pra mim, eu me ajudo a lembrar o que eu tenho que fazer. É um learning pro meu futuro eu, porque às vezes eu esqueço do que se tratava aquele negócio. E o outro, tipo assim, minha chefe chega pra mim e pergunta, o que você tá fazendo? Aí eu falo, vem cá, vou te mostrar meu Dev Diaries, aqui eu tô fazendo isso aqui. E aí, por exemplo, meus one-on-one que eu tenho com a minha gerente, ficou muito mais rápido, eu não fico mais pensando o que eu tenho que falar, o que... Nas empresas tem uma coisa que eu odiava fazer, e hoje pra mim é uma excelente ferramenta, que é, por exemplo, post-mortem, né? Eu sempre odiei esse processo de fazer post-mortem. Cara, hoje eu faço sozinho, mesmo que ninguém queira ler. A empresa não me exige, não tem essa cultura na empresa, ninguém vai ler meu post-mortem e falar, não quero saber. Eu vou lá, pego um templatezinho, eu escrevo um post-mortem pra mim, literalmente. Eu gasto, às vezes, 3 horas fazendo, 4 horas fazendo. Eu saio daquilo lá com um conhecimento absurdo.
É. Absurdo. Cara, eu tive que entrar na ferramenta de dashboard pra ver as métricas. Acabo descobrindo métrica que nem sabia que existia. Treino como escrever de forma sucinta. Cara, aprendo muito. Outra coisa que é ADR, né? Architectural Decision Records, né? Se for em inglês. Decisões de arquitetura, eu escrevo. Eu escrevo aqui na empresa, às vezes eu vou ler quantas pessoas leram. Cara, ninguém. Cara, eu que aprendi. Porque só de eu escrever o meu racional, por que eu tô fazendo isso, por que eu não considerei a opção B. É exatamente isso que eu faço. Força a aprender absurdamente e eu não tô nem aí se alguém vai ler. Então, se a tua empresa, por exemplo, não tem essa política, cara, escreve assim mesmo. É absurdo o quanto eu aprendo escrevendo isso. E, infelizmente, nem todo mundo pensa assim. Né? Se você não faz pros outros, faça pra você. Fred, eu sei que tá tarde pra você, eu preciso te agradecer aí. Não, tá de boa. Quem quiser procurar o Fred, ele tá no Twitter, mas no Twitter no Brasil tá fechado, então me desculpa, fica pra próxima. Eu ia fechar só com uma coisa, tem um artigo muito legal do Daniel North, que acho que é um... Dá o link que eu mando pra colocar na descrição. Eu não tô achando o link aqui, depois eu vou te mandar, que se chama Deliberate Discovery, que é Descoberta Deliberada, que é acho que um artigo escrito há mais de 10 anos atrás. Que até hoje ele ressoa comigo, porque ele fala que o grande bloco dos times não é a metodologia, não é o conhecimento técnico, é a falta de conhecimento aplicado ao problema. Por exemplo, as pessoas não sabem o que o usuário quer, as pessoas não sabem o que o produto precisa. Tem um monte de cara excelente na tecnologia ABC, um monte de cara sênior, a metodologia melhor que existe, e esse time não entrega. O grande blocker é a falta de aprendizado. Você tá dando uma ideia muito boa pra um episódio sobre eficiência de time. Opa. Vamos marcar. Cara, então assim, quem consegue aprender, acho que é o fundamental de tudo. Bom, não sei. Falão pra caramba aí. Não sei se... Você que ficou até aqui, muito obrigado. Se você não gostou, me desculpe. E até semana que vem. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.